Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos retomar o nosso projeto de extensão, um projeto que tem o nome de Proposta de Assessoria Administrativa aos Pequenos Empresários, aos Pequenos Empreendedores. Nós vamos trabalhar com um módulo, a partir desse semestre, que diz respeito à formação de preço, todo o leque da questão dos conceitos de custos, despesas, investimentos. Nós vamos trabalhar com essa parte, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre a questão financeira. Então, esse módulo ele será dedicado a essa parte mais que a gente chama da administração, dentro do conceito da administração financeira, da gestão de custos e formação de preço. Hoje, nós vamos dar um leque inicial a respeito de como que nós poderíamos formar o preço numa pequena empresa. Há diversas maneiras de se formar preço. Formação de preço é algo muito sério. Todo aquele pequeno empreendedor, ele tem que ter, né, faz parte do modelo, de um bom modelo de gestão, a sua formação do preço de venda. Eu não posso simplesmente basear no meu concorrente. É claro que o concorrente ele sempre vai ser um parâmetro, mas eu tenho que ter a minha formação de preço, dos meus custos, as minhas despesas, como que eu vou lidar com essa questão administrativa dentro do conceito de formação de preço do pequeno empreendedor, do pequeno empresário. Primeiro, nós vamos falar um pouquinho sobre a importância, a necessidade da formação de preço dentro desse conceito. Então, assim, formar preço é uma necessidade. Formar preço não é luxo, não é gestão de luxo, é gestão de necessidade mesmo. Eu tenho que ter essa formação de preço. Então, há uma importância. E essa importância ela tem que ser levada a cabo, ela tem que ser levada a sério. E para isso, né, o que é necessário para a minha formação de preço? Eu tenho que ter os conceitos. Né? Primeiramente, eu preciso saber o que é custos, qual é o conceito de custos, quais são os conceitos de despesas, quais são os conceitos de investimento, quais são os conceitos de perdas e quais são os conceitos de desperdícios. Primeiro, eu preciso saber essas nomenclaturas, né? Como que eu vou trabalhar nessas nomenclaturas de custos? Porque custos é a palavra-chave para a formação de preço. A partir dos custos, eu começo, eu dou o pontapé inicial. Então, o que eu preciso para dar o pontapé inicial numa formação de preço em uma pequena empresa, um pequeno empreendedor? Eu preciso dos meus custos. É imprescindível que eu tenha uma descrição, uma planilha, uma tabela dos meus custos. É imprescindível. Tá? E não há desculpa. Olha, eu não tenho sistema. Olha, eu não tenho computador. Olha, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Todo mundo tem um caderno e um lápis na mão. A partir de um caderno e um lápis, eu começo a anotar tudo aquilo que eu compro, a minha matéria-prima, as minhas mercadorias, tudo isso eu chamo de custos. Então, o conceito de custos, atenção, o conceito de custos é todo e qualquer recurso financeiro que será absorvido na aquisição de matéria-prima, de produto bruto, de todo o trâmite até se chegar no produto final, no produto acabado. Tudo aquilo que for consumido nesse percurso, desde a compra da matéria-prima até o produto acabado, eu denomino como custos, né? Mão de obra, energia elétrica, se houver terceirização de algum serviço, tudo que acontece nesse trâmite, nesse percurso, desde a busca da matéria-prima, se eu pago frete, o frete seria custos. Se eu preciso de embalagem para trazer essa mercadoria, a embalagem seria custos. Tudo aquilo que for necessário para buscar a matéria-prima, trazê-la dentro do chão de fábrica, transformá-la em um produto acabado, pronto para ser vendido.
Tudo isso eu chamo de custos. Então, ficou fácil agora. Eu já tenho condições de anotar tudo isso que a gente está falando nessa discussão de hoje, né? Eu ligo para o meu fornecedor, eu preciso de X de matéria-prima. Quanto custa? Custa X. Eu anoto lá no meu caderninho, valor, data, coloco, descrevo tudo que eu comprei. Eu paguei o meu funcionário, anoto lá no meu caderninho, pagamento de mão de obra. Eu paguei um terceiro para fazer algum acabamento, eu anoto lá no meu caderninho meu, eu gastei isso. Eu paguei energia, impostos, qualquer tipo de impostos, qualquer tipo de gastos, todo e qualquer recurso, sem exceção. Tudo aquilo que gastar dentro desse percurso, eu chamo de custos. Esses custos servirão de base para a formação do meu preço de venda. É a base, é o alicerce. Eu não consigo pensar em formação de preço se não houver os custos. E para isso eu tenho que pensar como que eu vou levantar esses custos. É fácil? Talvez não seja tão fácil. Tem muitos custos que aparecem e a gente passa até despercebido. Tem muitas coisas que passam despercebidas, dependendo qual segmento, dependendo qual é o ramo, né? Tem inúmeros ramos dentro da posição mercadológica, da produção, né? Ah, eu tenho uma loja de varejo, eu vendo miudezas, eu vendo multicoisas, né? Como é que eu vou achar os custos? É possível achar os custos disso? Com certeza. Os custos do varejo, da loja, que vende já o produto acabado, é a reposição do produto, né? São as compras. As compras, a partir das compras, se houver alguma necessidade de ambiente, de estoque refrigerado, dependendo do ramo, a energia elétrica também seria custos. Então, lá no varejo, o que são os custos? A compra, a reposição da mercadoria vendida, e se houver necessidade de ter alguma climatização no meu estoque, isso também seria custos. Tá? Então, já entendemos os custos dentro da produção, já entendemos os custos dentro do varejo. E lá na prestação de serviço? Ah, eu trabalho com prestação de serviço, não tem nada a ver com produção, né, com varejo. A prestação de serviço é a mesma coisa. Todo recurso necessário para a execução do serviço, eu chamo de custos. Tudo necessário. Ah, eu preciso de um cliente que está a 10 quilômetros daqui. Portanto, eu preciso do carro, eu preciso do combustível. E o combustível já começa a ser parte do pressuposto que eu coloco isso também como os meus custos. Tudo que foi gasto, desde o início, desde do deslocamento, né, daquele que foi prestar o serviço, desde a sua casa, o deslocamento até o seu cliente, a prestação do serviço, até no momento de terminar aquele serviço, né, de estar o serviço entregue, finalizado, todo esse itinerário, todo o recurso financeiro consumido dentro desse percurso, eu vou chamar isso de custos, né, de serviço prestado dentro da prestação de serviço. Então, nós já entendemos o que é o custo lá na produção, já entendemos o que é o custo no varejo e já entendemos o que seriam os custos na prestação de serviço. Logo, nós já temos condições de ter a base, o alicerce, para a gente evoluir o nosso pensamento, que a aula de hoje é simplesmente uma explanação teórica. Eu ainda não vou dar exemplos práticos. Nas próximas discussões, nós vamos ter alguns exemplos práticos que vão ilustrar isso que eu estou falando hoje. Primeiro, conceito. Eu acabei de dizer agora a gente vai conceituar as despesas. O que são as despesas lá na produção? Lá na fábrica que produz, de repente, biscoito de polvilho. É uma produção de biscoitos lá. Né? O que seria a despesa? A despesa é tudo aquilo necessário
para levar o produto até a mão do consumidor final. Tá? Nesse caso, sacolas, né, a necessidade de sacolas, se houver necessidade de sacolas para o consumidor levar, sacolas são despesas. Sacolas são diferentes de embalagens. Embalagem é lá para a matéria-prima, transportar a matéria-prima. Se é em qualquer tipo de embalagem necessária para transporte da matéria-prima, seria custos. Se eu necessito de alguma sacola para transportar o produto vendido, aí é despesa. Então, propaganda, né? Comissão de vendas, energia elétrica do pessoal das vendas, né? Se tiver uma equipe de venda que fica no escritório lá com o ar-condicionado ligado o dia inteiro, então aquilo lá é despesa, tá? E isso nós vamos começar a pensar. Então, depois do produto acabado, pronto para ser vendido, o que for consumido, para esse produto ser desovado, chegar à mão do consumidor final, eu chamo isso de despesas. A diferença que temos de custos e despesas. Isso vale, pessoal, para os três pilares da posição mercadológica: produção, varejo e prestação de serviço. Despesa no varejo, a mesma coisa, é o necessário para que o produto seja entregue na mão do cliente. Tudo isso despesa. Lá no serviço, a mesma coisa. É necessário para que o meu nome como prestador de serviço chegue lá nas anotações dos meus clientes, né? Para que eu possa ser visto. Então, a prestação de serviço seria, basicamente, propaganda, isso é despesa, né? Ele tem que... todo o material necessário para divulgação que eu sou um prestador de serviço, isso é despesa lá na prestação de serviço. Então, mas qual é a diferença, afinal? Se eu colocar tudo custos ou tudo despesa, não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Dentro de 6 meses, você quebra uma empresa se você fizer isso. Não é a mesma coisa. Porque custos, ele é a base para formar o preço. Sobre os custos, eu vou incidir a minha margem de lucro. Despesas, você vai subtrair do lucro. Uma diferença enorme, né, nesse quesito. Eu não posso ter um custo excedido. Então eu vou colocar tudo custos, porque aí não vai me subtrair do meu lucro. Né? Eu vou deixar as despesas tudo como custos. Não vai subtrair nada do meu lucro. Então, se você fizer isso, o que acontece? Você vai ter um preço acima do seu concorrente. Porque você não deve esquecer que existem concorrentes, e esses concorrentes traçam o seu preço de acordo com 2 parâmetros, né? E você tem que observar 2 parâmetros para você formar o seu preço de venda do seu produto. Primeiro, as tuas variáveis internas: custo, despesa, investimento, perda e desperdício. O segundo parâmetro é o preço do seu concorrente, é o mercado. Você tem que olhar também do seu concorrente. Então, assim, há uma discussão enorme, né, de como que eu vou formar preço. Há quem diga que não precisa formar preço, porque eu só pego o meu concorrente e está tudo bem. Não é bem assim. Não é bem assim. Os meus concorrentes, eles têm outras variáveis, eles têm outras questões para ser discutidas, em outro contexto, muitas vezes em outra posição geográfica, outros fornecedores, outra carteira de cliente, ou seja, outro tudo. Não faça isso. Faça o seu preço de venda e dê uma olhada no seu concorrente, como que está o parâmetro. Se o seu preço está acima do seu concorrente, você tem que ter algo que gera valor. Que o cliente vai pagar mais sabendo que o teu produto é melhor que o teu concorrente.
Para isso tem que haver toda uma estratégia. Hoje a gente não vai falar sobre isso. A gente vai falar unicamente da formação do preço. Tá ok? Então, voltando na conceituação agora de cada nomenclatura de custos. Primeiro, eu já disse e vou repetir. Primeira nomenclatura, definição de custos. Custos são todos os recursos financeiros consumidos no itinerário, desde a busca da matéria-prima até o produto acabado, pronto para ser vendido. Tudo aquilo que foi absorvido de recurso financeiro, eu vou descrever na minha planilha como custos. Despesas. Todo recurso financeiro consumido que possa ser entendido para buscar as vendas, as receitas, como, por exemplo, a comissão de vendas. Então, o exemplo clássico de despesas, comissão de vendas, porque o camarada, ele sai, né, à busca do cliente, né, ele sai em campo para laçar o cliente. Então, a comissão de vendas, ela é o exemplo clássico de despesas. Aí nós temos outras mais, né? Propagandas, etc. Né? Algumas embalagens ou sacolas que são necessárias para levar esses produtos. E aí, uma série de outras que a gente vai vendo nas próximas aulas. Investimento. O que eu coloco como investimento? É todo o recurso financeiro consumido na aquisição de algum bem que tem uma vida útil superior a 1 ano, tá? Superior não é igual, é maior, superior a 1 ano, que gere benefícios a exercícios a anos futuros. Como, por exemplo, a aquisição de um ar-condicionado, é um investimento. A aquisição de computadores, impressoras, mesas, cadeiras, de um equipamento lá na produção. Se eu preciso de um carro para dar para um vendedor vender o meu produto, então esse carro é um investimento. Então, tudo que for necessário para produzir e vender, todos os bens necessários para produzir e vender, todo o recurso consumido na aquisição desses bens, eu vou chamar de investimentos. Perdas. As perdas, geralmente, elas são ocasionadas por força maior. Perdas são, geralmente, estão fora de controle, como, por exemplo, um vendaval. Vem um vendaval e destrói meu galpão. Ele pode estragar alguma mercadoria. É uma perda, né? Está fora de controle. Como que eu vou prever, eu vou segurar, eu vou, né? Um vendaval, uma chuva de granizo, uma tempestade. Como que eu vou, né, defender disso? Né? O que eu posso fazer é rezar, né? Que tenha seu efeito. Mas é nada mais do que isso. E os desperdícios? Os desperdícios são aqueles vazamentos financeiros que eu estou vendo e eu não tomo atitude. Qual que seria um exemplo de desperdício? Um exemplo muito simples, mas você vai entender muito bem o que é um desperdício. Eu vejo uma torneira lá pingando, derramando, e eu não arrumo. Hoje não deu, hoje não tive tempo, amanhã não deu tempo, semana que vem, não sei o quê, não sei o quê. Toda essa água que foi embora, além de ser uma agressão à natureza, né, a questão ambiental, que a água não pode ser descartada de maneira inadequada, que isso é uma irresponsabilidade. A água potável ela é finita, e a gente tem que cuidar, que é um patrimônio que a gente tem, né, que é a água. Sem a água ninguém vive, nenhum ser vive sobre a terra sem água. Então, assim, tudo aquilo que a gente vê o funcionário de corpo mole, a gente não toma atitude, a gente vê o funcionário cortando a mercadoria de forma erroneamente, por preguiça, por sei lá o que, a gente não toma atitude. Então, tudo aquilo que a gente vê e não toma uma atitude é desperdício.
Porque o desperdício ele poderia ser evitado. E muitas vezes não. Muitas vezes a gente vai deixando, se eu falar vai achar ruim, como que eu vou fazer, mas eu tenho que achar um jeito. Né? Um bom jeito de a gente falar para o indivíduo que ele está estragando uma matéria-prima ou não, é colocar um bônus de produção no final do mês. Né? Se ele estragou algum tipo de mercadoria, ele perde aquele bônus. Eu não posso tirar os salários. O salário não pode ser reduzido. Isso seria totalmente ilegal. Né? Então, assim, eu não posso ferir a legislação, punir o funcionário tirando o salário dele. Mas eu posso colocar um bônus. E esse bônus vai só para aquele que não destruiu mercadoria, não destruiu matéria-prima, né? Aquele que trabalhou direitinho tem direito ao bônus. Então, eu posso colocar um deixar de ganhar para aquele que foi relapso. Não teve uma consciência do que precisa ter responsabilidade com o trabalho. O trabalho é o sustento de cada família e cada um tem que ter muita responsabilidade com o trabalho. O trabalho não pode ser feito de qualquer jeito. O trabalho tem que ser feito com bastante responsabilidade. Então, assim, já falamos de 5 nomenclaturas que diz respeito à formação do preço, que diz respeito aos custos da minha pequena empresa, do meu pequeno estabelecimento. Então, eu sou um pequeno empreendedor, né? Eu estou trabalhando nessa possibilidade de prosperar empreender, né, alguma atividade dentro da posição mercadológica, seja produção, seja varejo, seja prestação de serviço. Então, para isso, eu tenho que ter esses cuidados. Então, nessa primeira discussão de hoje, desse módulo, que a gente vai tratar os conceitos de informação de preço, custos, algumas questões financeiras também. É um módulo muito importante que a gente vai desenvolver nesse semestre. Nós estamos falando nesse primeiro momento de um modelo, uma explanação teórica, né? Uma explanação que dá para entender muito bem, embora ainda seja teórica. É nosso primeiro contato, como se fosse uma introdução àquilo que a gente vai falar esse semestre. Aí a gente tem também, dentro dessa questão, né, um cuidado muito grande do percentual que a gente vai formar o preço. Então, existem algumas regras, né, que a literatura nos ensina, uma delas chama-se markup. Eu vou passar para vocês como formar o preço nessa regra do markup. É muito simples e pode ajudar bastante o pequeno empreendedor. Né? Com a calculadora, se faz isso em 5 minutos. Então, assim, são questões que a gente tem que atribuir. Eu coloco, eu já conversei já com pessoas, com pequenos empresários, eu coloco 100% lá e pronto. Não é assim. Eu coloco lá e pronto. Eu tenho que formar, eu tenho que ver a possibilidade, eu tenho que olhar o meu concorrente, olhar o mercado. Né? De repente, se eu coloco 50%, de repente o meu lucro pode ser muito maior do que eu colocar 100%. Porque se eu vender o dobro do que eu vendo hoje, meu lucro vai ser maior. Né? Então, assim, são questões que a gente pode aumentar o lucro tendo em vista o giro, aumentar o giro de vendas. Então, não é só colocar lá 100%, eu não vou ter prejuízo. Você não vai ter prejuízo, mas às vezes você não vende a quantidade suficiente. Eu poderia vender muito mais, se fosse uma coisa mais elaborada, mais pensada. Sempre estou dizendo, quem tem uma pequena empresa, quem é um empreendedor, quem lida nesse ramo, né, de pequeno empresário, sabemos que todos trabalham, né? Trabalham na empresa, desenvolvem as atividades. Não pode esquecer da gestão, da administração da empresa. Não pode esquecer. Tá? E eu sempre digo uma frase, né, uma frase pronta, popular.
que ela é até um pouco cômica, né? Quem trabalha demais não tem tempo de ganhar dinheiro. É uma frase que eu falo quase toda aula. O que eu quero dizer com isso? Não é só puxar para frente, como fazem os animais, né? Eu preciso também olhar dos lados. Eu preciso também ter uma maneira de gestão, algo pensado, raciocinado, planejado. É tudo eu vou registrar. Eu não posso fazer nada baseado no achismo, porque naquela pequena empresa está o sustento da minha família, está o sustento de outras famílias também. Eu tenho muita responsabilidade. Eu tenho uma pequena empresa e eu sei que eu tenho muita responsabilidade. Estou me colocando na condição de pequeno empreendedor, embora eu não tenha nenhuma empresa, né? Eu sou servidor público. Mas eu já tive, né? Antes, eu já tive experiência já com empresas, já trabalhei em empresas, né? E depois, a partir do momento que eu assumi essa condição de servidor público, aí nós somos dedicação exclusiva e a gente trabalha unicamente dentro da instituição, passando a experiência, os conhecimentos para outras pessoas, na tentativa de ajudá-los a prosperar, a maximizar os seus lucros, a maximizar os seus bens. Essa é a nossa missão. Pessoal, um grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima semana, se Deus quiser. Não deixe de acompanhar as nossas discussões. Obrigado, até mais.